Então, trazendo já a continuação, né, de tudo que a gente tem falado, hoje a gente vai desconstruir alguns padrões, sabe? E aí, vocês reconheceram quais que eram os seus padrões. Então, a gente, durante essa uma semana, pôde observar os nossos padrões, observar aonde eles estão, de repente, no relacionamento, você tá mais criança, tá mais adulta, ou no corpo físico, mais adulta, mais criança, ou nos negócios, mais adulta e mais criança. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer isso. Qual é o nível que nós estamos? É o nosso ponto zero, é o nosso ponto de partida. Sem a gente saber isso, a gente pode tentar fazer qualquer coisa, mas se a gente não tiver com o nível de consciência correto, a chance da gente se sabotar é muito grande e não é por uma falta de capacidade, como disseram pra gente. Ah, porque fulano é mais inteligente. Ah, porque Beltrano é mais esperto. Ah, porque fulano é mais bonita. Agora que vocês entenderam que existem estágios de consciência e que vocês entenderam que a gente cresce de tamanho, cresce de idade, mas a nossa mente, ela cresce, ela evolui de uma maneira diferente. Qual que é o próximo passo, né? É a gente reconhecer em quais padrões que nós estamos paradas. E quando a gente reconhece esse padrão, que foi os exercícios que a gente fez práticos durante essa semana, a gente começa a perceber que existe uma força que tenta manter a gente no padrão anterior. Vocês perceberam essa resistência que tentou a todo custo, a todo momento, trazer vocês para o padrão anterior? Esse padrão anterior é um mecanismo de sobrevivência. Todos nós temos um mecanismo de sobrevivência. Então, nós tendemos a economizar energia para que a gente não gaste energia, porque a nossa mente, a configuração da nossa mente, ela está totalmente desenhada para economizar energia. Então, é muito mais fácil você se manter no lugar que você está do que você fazer e se aventurar a fazer algo novo. Só que vocês estão aqui dentro do Prospere Sua Mente, que é o programa de mentalidade, que tem o objetivo de aumentar sua consciência para que você tenha uma melhora na sua mentalidade, ou seja, você pense melhor, para que você possa dar conta de subir para um próximo nível de vida, porque o seu próximo nível de vida, ele vai exigir uma nova mentalidade da sua parte. Pensando do jeito que você está pensando hoje, você só vai chegar nos mesmos lugares que você já chegou. É tipo uma conta matemática, 2 mais 2 são 4. Não adianta. Por isso que às vezes tem algumas pessoas que chamam assim um repentino, uma coisa boa que aconteceu na nossa vida, as pessoas chamam de sorte. Porque por falta de conhecimento, aquela pessoa não entende que ela mudou alguma coisa dentro dela que fez ela mudar e subir para um próximo nível de vida. E aí, por ela não saber como que foi feito esse processo, aí a pessoa chama de sorte. Não existe sorte, existe nível de consciência. Então, tem algumas pessoas que às vezes a vida é tão dura que causam provas nessa pessoa e a pessoa ela tem que amadurecer. Quer um exemplo? Uma pessoa que ficou doente. Quantas histórias que vocês já ouviram de pessoas que tiveram assim uma doença muito assim, chegaram próximo à morte e aí tiveram ali uma virada de chave. A pessoa descobriu um câncer e ela era uma pessoa, não cuidava da saúde, não valorizava as coisas da vida. Descobriu que tinha um câncer, a pessoa muda completamente. Quantas histórias de pessoas que quase perderam a vida e que tiveram uma mudança brusca no seu comportamento e mudaram tudo a sua vida? Esses são casos naturais, isso acontece, porque a pessoa ela teve um lampejo de consciência ali, ela mudou da mentalidade de criança que ela estava para uma mentalidade adulta saudável. Então ela saiu daquele modus operandi da criança, né? Então vamos relembrar o que é a criança. A criança, ela foi em algum nível, né? Todos nós temos essa parte aí. Se a criança ela não foi bem desenvolvida, se você quando era criança, você não foi desenvolvida pelos seus pais da forma adequada, é por esse motivo que você continua no nível de criança. Então, vamos olhar para o nível de criança e entender que uma criança, né, se a gente for ver o que ela precisa, a criança ela precisa de validação, porque a criança ela não acredita em si mesma. A criança precisa de ser validada, ela precisa, né, que os pais ali digam o quanto ela é boa, precisa de uma recompensa, ela precisa de um incentivo.
Só que muitas vezes os pais também estão no nível de criança. Então, começa a observar que assim, uma mentalidade infantil, muitas vezes você é um adulto, mas você também tem uma mente infantil. Se você tem uma mente infantil, e você tem um filho, será que você vai conseguir falar para aquele filho aquilo que você não reconhece em você? Então, se você se sente incapaz porque você tem uma mentalidade infantil, será que você vai conseguir incentivar o seu filho e falar que ele é capaz? Se você recebeu amor quando você era criança, e aí você tem um filho, se você recebeu, você vai conseguir dar o que você recebeu para o seu filho. Mas se você não recebeu amor quando você era criança, você não tem aquilo dentro de você, como que você vai dizer para o seu filho todos os dias, em todos os momentos, que você ama? Porque você não sabe o que é isso. Então, o que acontece na maioria das vezes? São adultos que cresceram de tamanho, mas não cresceram na mentalidade. E como não cresceu na mentalidade, não é possível ajudar uma outra pessoa a crescer na mentalidade. Então, é por esse motivo que a gente fica repetindo padrões, porque os nossos ancestrais, eles tiveram que ter responsabilidade em alguns campos, mas em outros não. Então, a mente deles não evoluiu, não cresceu para um estágio como deveria ter crescido, e assim, consecutivamente, esses padrões eles foram sendo repetidos, 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 e nós somos a primeira geração que estamos tendo acesso a esse tipo de mudança. Se a gente for olhar na história do mundo, desde quando as pessoas têm acesso à mente humana, faz muito pouco tempo que nós estamos tendo acesso a pensadores, a psicólogos, a ciência olhando para a nossa mente. E se a gente for olhar as gerações, até pouquíssimo tempo atrás, falar sobre a mente humana era um tabu. Se você falasse numa família que você estava levando o seu filho no psicólogo, o seu filho ele era taxado como louco. As famílias elas escondiam que levavam seus filhos para psicólogos, psiquiatras, porque isso não era falado, isso era velado. Então, hoje em dia, virou, inclusive, status. Terapia em dia, uhul, né? Então, é bonito você falar que você tem terapia. Inclusive, se hoje você falar que não tem terapia para uma pessoa que tem terapia, a pessoa já até te desconsidera, principalmente para ter um relacionamento amoroso. Então, hoje em dia, ter terapia em dia é, assim, uma coisa muito legal, tá muito em alta, né? É um estilo de vida. Mas nem sempre foi assim. Então, se a gente for ver essa história que eu te contei aqui, tá tudo muito novo. Então, hoje, o que que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer para vocês aqui uma maneira muito simples da gente começar a evoluir no nível de consciência. Então, independente do nível de consciência que você está hoje, no aspecto da sua vida, então olhando, né, para as áreas da sua vida, as áreas que a gente já conversou, são 12 áreas. O último exercício, eu falei para vocês pegarem essas 12 áreas e vocês colocarem na frente qual que era o nível, o estágio de consciência que você estava em cada área. Exemplo, relacionamento amoroso. Em qual estágio de consciência eu estou? Criança, adulto ou sábia? Saúde. Em qual estágio de consciência eu estou? Criança, adulto ou sábia? E assim por diante. Então, quando você olha as 12 áreas da sua vida e você coloca qual é o estágio, nível de consciência você está, você começa a ter uma base de como que você está se comportando e por que você está se comportando daquela maneira. E hoje eu vou trazer um pouco mais sobre esses três aspectos para vocês reconhecerem bem. Então, se não fizeram esse exercício, ou se já fizeram, façam as suas anotações para que vocês possam reconhecer e falar: ah, não, aqui eu achei que era criança, mas era adulto, ou era sábio. Então, vão fazendo aí esse reconhecimento, porque isso vai ser muito importante para que você saiba o que você vai priorizar. Time que está ganhando, ou seja, aonde você está indo bem, não é uma prioridade para você mudar agora. A prioridade sempre vai ser aquilo que está mais latente. Então, olhando, né, sua roda lá da prosperidade, ela precisa ser uma roda. Para ser uma roda, o que que você precisa fazer? Você precisa focar nos pontos que estão em vermelho, os que estão abaixo de 6, de 5. É ali que você precisa focar primeiro. Para quê? Para que você comece a equilibrar sua roda, deixar ela um pouquinho mais redonda, e aí depois, quando ela começa a ficar rodando, aí sim você vai trabalhando nos outros pontos até que isso vá se expandindo. Então, lembra que na roda nós temos, né, de 0 a 10 os pontos. Pode ser que você esteja tipo 6, 7, então fica ali na média e depois você vai expandindo, tá? Que agora a gente vai começar a criar a nossa realidade. Mas como que a gente vai começar a criar a nossa realidade se a gente não está conseguindo criar? Quando a gente está no nível de criança, criança não prospera, porque criança está só esperando. Quem prospera é adulto. Adulto e sábio. E lembrando, sábio é o nosso objetivo. Não necessariamente você vai estar no sábio.
A maioria de nós está entre criança e adulto, e o sábio é uma referência. Então, eu gosto de colocar como sábio as nossas referências, né? Então, Jesus Cristo é um mestre, Buda é um mestre, né? Esses mestres que já dominaram as virtudes, esses mestres que já não estão mais no planeta Terra, inclusive, né? Que são ali uma referência, já passaram aqui pelo planeta Terra, já trouxeram para a gente o ensinamento. Então, eu tenho eles como sábios, e eu vejo que no nosso nível de consciência, que como humanos, a gente está entre criança e adulto. E aí, o nosso objetivo é sair da criança e ir para o adulto, e às vezes sair do adulto e ir para a criança, porque lembra, existem os dois aspectos, né? Que é a criança ferida ou o adulto rígido. Então, se você está na criança ferida, na dor, você precisa deixar essa criança saudável e ir para o adulto. Se você está no adulto, mas você está no rígido, você precisa deixar esse adulto rígido e pegar um pouco da criança. O nosso objetivo sempre vai ser o equilíbrio, certo? Combinado? Bom, então vamos falar um pouquinho da mentalidade infantil para vocês se reconhecerem ainda mais, né? Então, imagina uma criança numa loja de doces, sempre querendo algo novo. No momento infantil, ela pode rapidamente ficar entediada com seus relacionamentos e procurar, tipo, outro parceiro. Quando alguém permanece no estágio de desenvolvimento infantil, e ela vai até a idade adulta, é muito comum, por exemplo, num relacionamento amoroso, a criança querer ou tentar fazer com que as pessoas a amem. Então é meio que assim, crianças querem que as coisas aconteçam do jeito que elas querem. E no dia que não acontece, elas deitam em posição fetal para dormir, porque elas não querem lidar com a realidade. Então, por exemplo, o exemplo que eu usei hoje, né, no nosso encontro, que eu falei para vocês assim, né, que foi para Nélia, que eu falei assim, na hora que a sua criança, na hora que você estiver cansada, triste e tudo mais, você tem que olhar para aquela sua parte sabotadora e dizer para ela assim, olha, eu te acolho, eu te compreendo, mas esse não é o melhor horário. Na hora que a gente for dormir, a gente ora, a gente faz o que for fazer, mas nesse momento não. E por que que eu falo nesse momento? Porque se vocês querem crescer, se vocês querem prosperar, eu acredito que vocês têm ali uma meta, um negócio, um objetivo durante o seu dia. Eu acredito que vocês têm uma rotina para cumprir. Então, às vezes, eu vou treinar, ou eu vou estudar, ou eu vou fazer a minha rotina. Mais pra frente, a gente vai ter a nossa rotina sagrada. Vocês vão entender que vocês vão precisar colocar na sua rotina sagrada o que você precisa fazer para criar a realidade que você deseja. Nesses momentos que você estiver criando a sua realidade, a sua rotina, ela precisa ser uma rotina adulta. Por quê? Porque você, estando na adulta, você vai ter energia para fazer o que você precisa fazer e não fazer só o que você quer fazer. Se você estiver na energia da criança, você vai parar tudo que você está fazendo para chorar. Você vai parar para você mudar a atenção, você vai colocar o foco em outra coisa. Você vai ter uma grande resistência na hora de fazer as coisas da sua empresa, dos seus negócios, porque a criança, ela nos sabota. A gente está precisando trazer a adulta ali para o negócio, para fazer, para acontecer, e aí vem a criança com birra, com vontade de desistir de tudo, dando desculpa de que não consegue, chorando muitas vezes de raiva de si mesmo. Eu, assim, gente, quantas vezes eu já me peguei nesse lugar? Quantas vezes eu já me peguei nesse lugar de, tipo, resistência? Eu não saber disso que eu tô falando pra vocês, eu largar tudo, meu negócio, tudo que eu tô fazendo, e falar, ah, hoje eu não tô afim, não tá legal, eu não tô muito bem com isso, então hoje eu vou me dar uma folga. Então, repetidas vezes na minha vida eu fiz isso, sabe? Então, sabendo disso, hoje, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar minha criança, que ela vai me sabotar nesse momento. Eu vou visitar ela em outro momento. Eu preciso acolher ela, lógico, se eu estiver cansada, se eu estiver com vontade de chorar, se eu estiver magoada, ok, preciso, né, integrar isso dentro de mim. Mas eu preciso entender que aquele não é o melhor momento de fazer aquilo. E a minha criança, ela pode me sabotar, por isso que a gente dá um nome ali no sabotador. A minha criança pode me sabotar naquele momento, então o meu negócio, ele precisa da minha adulta naquele momento, né? Então é eu olhar para aquilo e dizer para minha criança, ó, agora não. A gente pode pausar daqui a pouco para tomar um café? A gente pode pausar daqui a pouco para a gente dar uma respirada? Quem tá em casa trabalhando que nem eu faço esses combinados. Olha só, eu tô triste, eu tô, tipo, cheia de coisa. Eu vou terminar o meu trabalho aqui e eu combino com você que daqui a pouquinho a gente vai sair e vai dar uma volta. Eu combino direto isso pra minha criança pra ir pra academia, por exemplo, né? Todos os dias a minha criança não quer ir pra academia. Óbvio que ela não quer. Por quê? Porque ela quer economizar energia, né?
Ela quer fazer só o que ela quer. Então, se ela tiver um dia mal, ela não vai querer ir pra academia. Só que para eu ir pra academia, eu preciso da minha adulta. Então, o que que eu falo pra minha adulta? Olha, pra minha criança, né? Olha só, a gente vai pra academia e a gente não vai se esforçar muito. A gente vai fazer só o que der pra fazer hoje. Combinado? Porque a gente precisa ir, porque a gente precisa melhorar nossa energia, porque a gente precisa treinar nossa mente. Combinado? Então, eu combino isso com a minha criança, que não tá querendo ir. E aí, o que que eu faço? Eu vou. Só que daí, na hora que eu chego na academia, é outra energia, ambiente muda a frequência. Então eu vou pra academia, gente, e aí eu faço meus exercícios. Porque o mais difícil é eu convencer, é eu ir, é eu sair. A inércia, ela é o ponto zero. Então é muito mais difícil você sair do ponto zero para você ir pro ponto um, que seria sair da sua casa para ir pra academia. É muito mais difícil do que você já tá no ponto um, que é lá a academia, e você fazer todos os seus exercícios. Quando você chega na academia, você faz tranquilamente, faz de boa. Do ponto zero pro ponto um é o mais desafiador. Então, até a linguagem a gente precisa começar a treinar. Exemplo. Quando você tá nessa resistência, aí você não quer, qual que é a primeira fala? Eu não consigo. Ah, não dá. Quem tá falando isso é a criança. A criança, ela tem essas falas. Eu não consigo, não dá, eu sou incapaz, sou uma vítima. Lembra, a criança, ela é isso. Então, o que que você tem que fazer? Até a linguagem tem que mudar, tem que trazer a adulta. A adulta é, eu ainda não consigo. Não dá nesse momento. Eu vou aprender, mas eu vou fazer. Vai dar certo. Ainda não deu certo. Vai dar certo. Então, é o que eu trago todo momento, tipo, da criança para adulta. Então eu vou e eu faço o que precisa ser feito. Então isso também você vai usar no seu negócio, você vai usar nas tarefas mais chatas que você tiver, e você vai começar a trazer a sua adulta, porque a criança não prospera, quem prospera é a adulta, porque é a adulta que faz, é a adulta que coloca a mão na massa, tá? Então vamos falar agora um pouco da mente adulta. A mente adulta, quando ela se transformou, né, totalmente na adulta. Então vamos supor que você se reconhece como criança no trabalho. E aí você percebe que você não está tendo muita prosperidade financeira. E aí a minha pergunta é: por que que você não está tendo prosperidade financeira? Porque você não está fazendo o que precisaria ser feito. Se você fizesse o que precisa ser feito, você estaria prosperando. Então, quando a gente deixa de ser criança e passa a ser adulta, aí as coisas começam a funcionar, né? Só que o que que acontece muitas vezes? Às vezes a gente passa muito para adulta, muito. E aí a gente se torna uma pessoa um pouco mais rígida. É tipo aquela mente workaholic que trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha. Então, sai desse extremo oposto da criança, que é economizar energia, e vai para aquela mente que gasta toda a sua energia focando em alguma coisa. Só que, muitas vezes, quando essa energia ela está totalmente focada lá, no fazer, 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 a gente se torna às vezes meio cega, porque a gente vira uma fazedora, mas a gente às vezes não observa se a gente está tendo resultado com aquilo que a gente está fazendo. Que é aí que às vezes a adulta, ela também se torna desfuncional. Porque não adianta você ficar fazendo, 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 se você não tá vendo o resultado. E aí, Karina, mas qual que é o meio termo? Calma que a gente vai chegar lá. A gente tem uma meta, nossa meta é ser a sábia, né? Calma que você já vou entender. Então, a mente da adulta, vamos lá. A adulta, ela vai ser super rígida se ela estiver nesse extremo oposto, e geralmente é isso que acontece. Quando você se percebe na criança, você já vai para adulta fazedora, se compromete com milhões de coisas o dia inteiro. A adulta é aquela que às vezes tem uma estafa mental, tem um burnout, ela entra naquele negócio de fazer, fazer, fazer. A adulta, ela procura, né, por exemplo, pessoas que aceitem elas como elas são. Às vezes se torna cabeça dura, não é uma pessoa maleável, né? Então é muito comum você ver aquelas mulheres adultas muito rígidas, que não aceita qualquer pessoa, né? Vai se isolando no mundo, vai ficando, tipo, solitária, tanto em relacionamento quanto amigas, porque ninguém aguenta. Uma adulta rígida, ninguém aguenta, nem elas mesmas aguentam. Eu já fui também essa adulta meia rígida, né? Virar uma pessoa muito crítica. Só eu fazia as coisas, só era perfeita, que é aquela síndrome da perfeição, né? Nossa, como eu sou perfeita, nossa, eu faço tudo certo. Então eu também já extrapolei um pouco aí, e aí eu tive que dar uma equilibrada. Então, a adulta, ela já tem um pouco mais de autoestima, ela tem um pouco mais de confiança, ela procura, né, pessoas que têm coisas mais em comum. Isso é saudável, é positivo. A única coisa que tem que olhar é quando isso se torna em excesso. Mas fora o excesso, se ela estiver muito em equilíbrio, é uma pessoa que ela dá conta de mais coisas, é uma pessoa que tem mais responsabilidade, não tem medo de ter responsabilidade. Se tem 24 horas no dia, vai planejar, vai conseguir fazer aquilo que precisa fazer.
porque entende que precisa se melhorar, trazer mais resultados. São pessoas que procuram energias parecidas, parcerias, e que vão ali prosperar na vida, tá? Então, uma pessoa com a mente adulta, ela frequentemente, ela se associam com pessoas que estão, assim, na mesma mentalidade. Então, por exemplo, aqui no Prospere, a ideia é a gente se tornar uma adulta saudável. A ideia é a gente se tornar uma eu saudável, uma eu mais funcional. E aí, como que a gente vai convencer a nossa mente a se tornar essa adulta? Entendendo que os sonhos que você tem na sua vida, os objetivos que eles estão no seu coração, são da sua criança que precisa ser realizado. Então vamos lá. Hoje, eu percebo que assim, tudo que eu quero realizar era um sonho de criança. São coisas que eu tenho nutrido na minha alma há muitos anos, né? Ter um relacionamento amoroso saudável, ter, tipo, liberdade financeira para poder fazer as coisas que eu gosto. Várias coisas, assim, que eu faço hoje, eu lembro, assim, quando eu era criança, que era tudo que eu queria. Então, frequentemente, na hora de criar nossos objetivos, a gente precisa voltar no nosso coração para a gente olhar para isso, né? Então, os exercícios do desafio também é para começar a despertar isso em vocês, né? O que que você verdadeiramente quer na sua vida? É despertar essa criança, porque a maneira que vocês vão ter de convencer a sua criança a se tornar uma adulta é dizer para essa criança o seguinte: olha só, eu preciso me tornar adulta, porque eu só vou conseguir realizar esses objetivos que você quer se eu me tornar uma adulta. Se a gente continuar procrastinando, deixando para depois, chorando, com birra, a gente não vai fazer e não vai acontecer. Então, é meio que todos os dias você convencer a sua criança de que ela precisa colaborar com você. Não é você esquecer ela. Não é você criticar, mandar ela calar a boca. Não, porque daí também não resolve. Imagina, você tá triste, você tá melancólica, você tá com resistência, porque a sua criança ela tá muito forte naquele dia. Imagina você adulta falando assim, ó, cala a boca, fica quieta. Não vai adiantar. Senão você vai acabar tendo uma briga interna com você mesmo. Senão você vai acabar fazendo, às vezes, o que seus pais faziam com você. E aí a sua criança, ela vai se sentir sozinha, ela vai se sentir rejeitada. Se você brigar com ela, ela vai se sentir rejeitada. Ela vai se sentir acuada. Porque ela existe dentro de você, é um aspecto que está dentro de você. Então você precisa tratar essa criança com carinho. Você precisa falar palavras bonitas para ela. Você precisa mostrar para essa criança que vale a pena ela colaborar e que ela pode confiar em você. Então eu diria que o que você precisa fazer agora é fazer as pazes com a sua criança. Porque em algum nível, dentro de você, existe um ressentimento muito grande de adultos desfuncionais. Primeiro, adultos que não trataram você da maneira que você merecia ser tratado. Isso inclui seus pais, seus educadores, professores. E por que que eles não foram assim tão generosos na maneira de te tratar muitas vezes? Porque muitas vezes eles também são crianças, eles não conseguiram te tratar dessa maneira. Então, crianças tratam crianças como crianças. Adultos tratam adultos como adultos. Não tem como mudar isso. Então, se você está no nível de criança em alguns dos aspectos, é porque você não teve as suas necessidades básicas quando você era criança. Quer um exemplo? Talvez você não confie hoje na sua capacidade. Quem não confia é a sua criança. A sua criança não confia na capacidade. Por quê? Porque quando você era criança, você não teve ninguém que te falasse, olha como você é capaz. Talvez se você sente medo de ser julgada, é porque quando você era criança, você foi muito julgada. Talvez se você não consegue ter uma boa alimentação hoje, no seu corpo físico, talvez é porque você não teve uma pessoa que era consciente e adulta que te ensinou a comer coisas saudáveis quando você era criança. Ou tentava empurrar, obrigar você a fazer isso. Não tinha jeito de te tratar. Então, todo o comportamento que você tem de criança, ele foi ativado por pessoas que também eram crianças, que deixavam você fazer o que queria. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu assim, muito forte comigo e com meu pai. O meu pai, ele sempre foi muito rígido, no sentido de estudo. Então, ele vivia falando que ele não teve a possibilidade de estudar, porque ele teve que trabalhar desde os 7 anos de idade para poder dar conta da minha família, que só eram mulheres. Meu pai era o único homem com 7 anos de idade. Então, ele vivia falando assim: você tem que estudar, porque eu não tive a oportunidade de estudar.
Então, eu me tornei uma pessoa, assim, muito CDF, muito mesmo. Eu era a que sentava em primeiro lugar na cadeira, aquela que desenhava e a professora dava nota no meu caderno. Então, eu era tipo aquela criança CDF, aluna, assim, exemplar. E eu esperava que isso fosse reconhecido. Porque eu me esforçava, eu estudava, enquanto as crianças estavam brincando, eu estava estudando, porque no fundo, eu queria que meu pai falasse para mim assim: Meu filho, você é muito inteligente. Nossa, que orgulho que eu tenho de você. Então, a minha vida inteira eu esperei isso. Mas o meu pai, ele não era um adulto funcional. Ele teve que amadurecer muito cedo. Com 7 anos de idade, ele não teve nem a fase de criança dele. Então, ele se tornou um adulto rígido demais. Ele não conseguia fazer por mim o que ele não teve. Ele não foi incentivado, ele não pôde estudar, ele não teve pai. Ele não teve alguém que falasse assim pra ele: Olha como você é inteligente, olha que orgulho que eu tenho de você. Ele não teve. Foi só nas costas dele quando ele era criança. E a vida inteira foi assim. Então, nós não conseguimos dar o que a gente não tem. Então, o meu pai, ao invés de me reconhecer, ele virava pra mim e falava assim: Ah, você tirou 10? Não faz mais do que a sua obrigação. E aí, vamos supor, quando eu não ia muito bem na escola, que era raro, tipo 9,75 era tipo o mínimo que eu tirava. E aí a nota não era nem vermelha, 9,75 é azul, mas não era 10. Ele virava e falava assim: Como que você tirou 9,75? Você não faz nada o dia inteiro, você tem que tirar 10, é o mínimo. Então, eu nunca fui reconhecida pelos meus esforços. E isso trouxe pra mim a consciência de que eu não era boa nunca o suficiente. Porque nunca estava bom. Nunca estava bom. Se era 10, estava ruim. Se era 9,75, estava ruim também. Não dava pra tirar 12. Entendeu? Então, eu cresci como uma criança que esperava ser reconhecida a vida inteira. Então, eu vou mostrar uma pirâmide pra vocês aqui agora, que fala muito sobre isso. Que é assim que se constrói a nossa personalidade, tá? Essa personalidade que é a nossa identidade. Então, quem é você hoje? Como que você se reconhece hoje? Quais que são as crenças que você tem sobre você hoje e por que que você não evoluiu no seu estágio de consciência, tá?